Nenhuma bomba cai. Nenhum soldado invade. Nenhum tiro é disparado. Mas às 6 da manhã de uma terça-feira comum, o Brasil para. O sistema elétrico nacional colapsa. Os bancos não abrem. Os caixas eletrônicos não funcionam. O celular não tem sinal. A internet está morta. Os semáforos estão apagados. Os aeroportos fechados. Os hospitais em gerador de emergência. E ninguém sabe o porquê. Não foi um acidente. Não foi uma falha técnica. Foi um ataque. Um ataque cibernético coordenado. E em 6 horas, o país que funciona vira um país paralisado. Sem violência física. Sem destruição visível. Mas com um caos total. Essa é a guerra do século XXI. Uma guerra cibernética. E o Brasil é o alvo perfeito. Porque a infraestrutura digital é fraca. Porque a proteção é inexistente. Porque dependemos de sistemas que qualquer hacker estatal consegue derrubar. E hoje você vai ver exatamente como esse ataque acontece. Em passo a passo. Sistema por sistema. E o que você pode fazer para sobreviver quando tudo digital colapsa. Se você não assistiu os episódios 1 e 2, assiste agora, porque essa série é sequencial. Episódio 1 mostrou a guerra nuclear. Episódio 2 mostrou a guerra convencional. E agora, o episódio 3, a guerra mais provável de todas. A que já está acontecendo em menor escala e que pode escalar amanhã. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Porque o episódio 4 é o final da série, vai te dar o guia completo de preparação para os 3 cenários. E você não pode perder. Então, vamos lá. Guerra cibernética. Como começa? Não começa. Ela já está acontecendo. E todos os dias, milhares de ataques cibernéticos acontecem contra a infraestrutura brasileira. O governo, as empresas, bancos, energia, água, a maioria é bloqueada. Alguns passam e vão plantando backdoors, portas dos fundos nos sistemas, esperando a ordem para ativar. Então quando a guerra real começa, quando a potência hostil decide ativar todos os backdoors de uma vez e derrubar tudo, simultaneamente. Isso pode ser a China contra os Estados Unidos da América e aliados. Pode ser a Rússia contra a OTAN, ou pode ser os consórcios de estados hackers contra o Ocidente. Não importa quem ataca, importa que o Brasil, por estar no Ocidente informal, é alvo. Dia 0, 6 horas. A ativação, a ordem é dada. Milhares de backdoors plantados em sistemas brasileiros nos últimos anos são ativados simultaneamente. E começa o caos. 6 e 5. O sistema elétrico nacional colapsa. Não é explosão. Não é sabotagem física. É digital. Os sistemas que controlam usinas hidrelétricas são hackeados. Comandos falsos são enviados. As comportas abrem erradas. As turbinas giram em velocidade errada. Os geradores desligam. E o efeito cascata começa. O sul perde energia. O sudeste perde energia. O nordeste perde energia. 6 em 10 minutos. 80% do Brasil está sem luz. E não tem como religar rápido, porque os operadores não sabem o que aconteceu. Não sabem se é seguro religar. E tem medo dos danos permanentes nos equipamentos. Ou 6 e 15 da manhã. O sistema bancário colapsa. Os bancos brasileiros todos usam sistemas conectados. E todos foram comprometidos. Dados são corrompidos. Os backups são deletados. E os bancos entram em lockdown automático. As agências não abrem. Caixas eletrônicos não funcionam. Aplicativo de banco não carrega. Pix não funciona. Transferência não processa. E a população acorda sem acesso ao dinheiro. Nada. Você tem R$1.000 na conta, não tem acesso. Você tem 10 mil, não consegue sacar. E começa o pânico. 6 e 30 da manhã. A comunicação colapsa. As torres de celular dependem de energia. 80% estão sem energia. Então caem. As 20% que têm gerador backup são atacadas diretamente. DNS envenenado. O roteamento é corrompido. E a rede celular fica caótica. Algumas chamadas passam. A maioria não. Internet. Provedores grandes tentam manter, mas com a energia intermitente e os ataques massivos, mal funcionam. E a população fica sem comunicação. Não consegue ligar para ninguém. Não consegue avisar a família. Não consegue pedir ajuda. Ou 7 horas. O transporte colapsa. O metrô para porque depende de energia. Trens param. Os semáforos apagados. E as ruas viram um caos. Acidentes em todas as esquinas. E o sistema de controle de tráfego aéreo, hackeado. Aeroportos fecham todos os voos preventivamente, porque não podem garantir a segurança.
E o país fica paralisado. Ninguém entra, ninguém sai 8 horas. Os hospitais em crise. A maioria tem gerador de emergência, então mantém energia. Mas os sistemas informatizados estão comprometidos. Os prontuários eletrônicos inacessíveis. Não sabem o histórico do paciente. Não sabem as alergias. Não sabem a medicação. E tem que tratar às cegas. E os equipamentos conectados. Alguns param de funcionar, porque o firmware foi corrompido. E os médicos tentam manter as pessoas vivas com a infraestrutura quebrada. 9 horas. População em pânico. As pessoas saem de casa. Vão para o banco. O encontram fechado. Vão para o supermercado. Querem comprar comida, mas o cartão não funciona. Pix não funciona. E a maioria não tem dinheiro em espécie, então não consegue comprar. E começam as discussões, brigas. E alguns supermercados são invadidos. Os saques começam em áreas mais pobres. E a polícia? A polícia está desorganizada, porque a comunicação está caótica. Não conseguem coordenar uma resposta, e a violência se espalha. 10 horas, o governo tenta reagir. O presidente reúne a cúpula de emergência. Mas a comunicação está difícil. Alguns ministros não conseguem chegar porque o trânsito está travado. E os que chegam não têm a informação completa, porque os sistemas de inteligência estão comprometidos. E decidem medidas emergenciais. Um toque de recolher imediato. 2. Militarização de infraestruturas críticas. O exército assume o controle físico de usinas, de bancos, de centrais de comunicação. 3. Fechamento total das fronteiras digitais. O Brasil se desconecta da internet global. 4. Declaração de estado de sítio. Meio-dia. As primeiras horas são caóticas, mas não fatais. Ainda porque há estoque. Os supermercados têm comida. Hospitais têm remédio. As casas têm água na caixa. Os carros têm gasolina no tanque. Então, as primeiras horas, a população sobrevive no susto. Mas com medo. Com muito medo. O primeiro dia, anoitece. E sem energia, as cidades ficam completamente escuras. Não tem iluminação pública. Não tem luz nas casas. E a escuridão total aumenta o pânico. E a violência. Os assaltos multiplicam. As invasões de residência. E a polícia não consegue responder a todos. E a população se tranca em casa, com medo. Segundo dia, a situação piora. Os bancos continuam fechados. A população sem acesso ao dinheiro. E a comida nos supermercados está acabando. Porque não tem reposição. Os caminhões não rodam. Porque as bombas de combustível não funcionam sem energia. E sem sistema de pagamento digital. Então a logística para. E começam a faltar produtos. E os saques se intensificam. E o governo militariza a distribuição. O exército distribui comida de estoque estratégico. Mas o estoque é limitado. E a população é grande. Terceiro dia, a água começa a faltar. As caixas d'água das casas esvaziam. E o sistema de bombeamento depende de energia. Sem energia, não bombeia a água dos reservatórios para as casas. E a população começa a buscar água em rios, em fontes, e corre risco de doenças. Quarto e quinto dia. Os hospitais colapsam. Os geradores de emergência não foram feitos para rodar 5 dias seguidos. O combustível acaba. E os hospitais ficam sem energia. E pacientes em UTI morrem. E as cirurgias não podem ser feitas. E a mortalidade dispara. Não pela guerra, mas pelo colapso do sistema de saúde. Primeira semana. Sem energia, sem comunicação, sem dinheiro, sem comida, sem água. O Brasil está em colapso total. O governo perdeu o controle de grandes áreas. Capitais estão em caos. E o interior? O interior sofre menos, porque é o menos dependente dos sistemas digitais. Mas também sofre. E o atacante? O atacante não perdeu nada. Não gastou bomba, não mandou soldado, só ativou códigos. E assistiu o Brasil se autodestruir. Mas aqui, diferente de guerra convencional ou nuclear, há uma recuperação possível. Se o governo agir rápido. Segunda semana. Os técnicos brasileiros trabalham 24 horas por dia, com o apoio de especialistas internacionais de países não atacados, e começam a limpar os sistemas, removem os backdoors, restaura backups não comprometidos. E lentamente, os sistemas voltam. A energia volta parcialmente. Primeiro em áreas críticas, hospitais, telecomunicações, depois em áreas residenciais. Os bancos começam a reabrir, com sistemas degradados mais funcionais. E o comércio volta. Lentamente. Terceira semana. Nova normalidade precária. A energia volta, mas com racionamento. Porque ainda há instabilidade. Os bancos funcionam, mas com limite de saque. A comunicação funciona, mas intermitente. E a população volta a trabalhar, mas com trauma. Com medo de um novo ataque. E com raiva. Raiva de quem atacou. E raiva
do governo, que não protegeu. Primeiro mês, o Brasil estabilizou minimamente, mas o dano econômico é catastrófico. O PIB caiu 20% em um mês. Empresas faliram aos milhares. O desemprego disparou. E a confiança no sistema digital é zero. Pessoas voltam a usar dinheiro físico, evitam sistemas eletrônicos, e a economia regride décadas. A vulnerabilidade revelada é chocante. O Brasil percebe que estava completamente exposto e começa um investimento massivo em segurança cibernética, mas leva anos para construir defesa adequada. Agora, análise por sistema atacado e impacto. Sistema elétrico é o alvo mais devastador. Sem energia, tudo para. O Brasil depende de hidrelétricas controladas digitalmente. Solução: modernização de sistemas legados, instalar controles manuais backup em todas as usinas. Para que o operador humano possa assumir se o sistema digital cair, custa bilhões. Mais necessário, sistema bancário. Um ataque aqui gera pânico financeiro. A população sem acesso ao dinheiro é uma população desesperada. Solução: um sistema bancário paralelo analógico, cooperativas de crédito locais, moeda física abundante e educação financeira para a população não depender só do digital. Sistema de comunicação. Sem comunicação, a coordenação é impossível. Solução: rádio. Rede de rádio amador nacional, que não depende de internet, não depende de celular, e funciona sempre. E treinamento da população para usar. Sistema de transporte. Semáforos digitais caem, volta para semáforo manual ou rotativa simples. Controle de tráfego aéreo digital cai, volta para procedimentos analógicos, lentos mas funcionais. Sistema de saúde, prontuários eletrônicos comprometidos, volta para o papel. Sempre mantém cópia física de informação crítica. Então a defesa contra uma guerra cibernética é redundância analógica. Para cada sistema digital, ter backup não digital. Caro? Sim. É ineficiente? Sim. Mas funcional quando o digital cai. E o Brasil está fazendo isso? Não. Zero investimento em redundância analógica. Então o próximo ataque será tão devastador quanto o cenário que descrevi. Probabilidade de uma guerra cibernética contra o Brasil altíssima. Porque o Brasil está alinhado com o Ocidente. E inimigos do Ocidente fazem guerra cibernética. China, Rússia, Irã, Coreia do Norte. Todos têm capacidade de derrubar a infraestrutura brasileira. E em um conflito global, o farão. E o que você pode fazer individualmente para se proteger de uma guerra cibernética? Um dinheiro físico sempre. Nunca deixa tudo no banco digital. Tenha dinheiro em espécie em casa. 1.000, 2.000 reais. Para emergência quando os bancos não funcionarem. 2. Estoque de suprimentos. Como sempre, água, comida, remédios. Porque a logística digital pode cair e deixar os supermercados vazios. 3. Comunicação alternativa. Rádio walkie-talkie para a família. Forma de comunicar que não depende de celular ou internet. 4. Independência de energia. Gerador pequeno. Placa solar. Bateria. Algo que te dê energia quando a rede cair. 5. Conhecimento analógico. Saber fazer coisas sem tecnologia. Saber cozinhar sem fogão elétrico. Saber se orientar sem GPS. Saber calcular sem um computador. Quanto mais você depende do digital, mais vulnerável você é. 6. Comunidade local forte. Porque em um colapso digital, a coordenação é local. E uma comunidade que se conhece e que se ajuda sobrevive melhor que um indivíduo isolado. Esses 6 pontos te tornam resiliente contra uma guerra cibernética. Não imune, mas sim resiliente. E em comparação de cenários, a guerra nuclear mata direto. A guerra convencional destrói a infraestrutura física. E a guerra cibernética paralisa a infraestrutura digital. E o Brasil é mais vulnerável à guerra cibernética que a convencional. Porque a defesa física é razoável. Já a defesa digital é inexistente. E esse cenário já aconteceu em menor escala. O apagão de 2009, que deixou 18 estados sem energia, suspeita de sabotagem digital, nunca foi descartada. O ataque ao sistema de saúde americano em 2021 mostrou a fragilidade. O ataque ao Colonial Pipeline, que parou a distribuição de combustível nos Estados Unidos da América, demonstração de poder. E se esses ataques pontuais causam tanto dano, imagina um ataque coordenado massivo. É o cenário do episódio 3. Mas é real. E é possível. Então a conclusão do episódio 3. A guerra cibernética pode colapsar o Brasil sem disparar um tiro. A infraestrutura digital é frágil. A proteção é inexistente. E a dependência total. Mas diferente da guerra nuclear, tem recuperação. Em semanas, se o governo agir bem,
em meses, se agir mal, mas a recuperação econômica e psicológica leva anos. E a preparação individual para esse cenário é diferente dos outros. Não é bunker, não é arma, é a independência dos sistemas digitais. É a redundância analógica, é uma comunidade forte. Muito obrigado por assistir o episódio 3. Agora você viu os 3 cenários principais: nuclear, convencional, cibernético. E no próximo episódio, o final da série, irei juntar tudo em um guia completo de preparação para os 3 cenários. O que fazer primeiro, o que priorizar, quanto investir e como estar pronto para qualquer um deles. Então se inscreve agora, ativa o sininho, deixa o like e não perde o episódio 4. Até lá, desconecta um pouco do digital, pratique as habilidades analógicas e fique preparado para quando tudo digital parar.